Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações no mercado do boi. Hoje, além daquela tradicional avaliação dos preços e comportamento aí do mercado para a gente saber um pouquinho do que pode acontecer com a precificação da arroba, a gente traz uma notícia muito importante, uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo aqui no Notícias Agrícolas e que parece que agora está começando a acontecer de fato e na prática, que é o pecuarista se protegendo, o pecuarista se preocupando em garantir preços mínimos para ele. Quem traz essa novidade para a gente é o Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Conta mais dessa novidade para a gente. Como é que está se dando essa proteção? O que o pecuarista está vendo aí como necessidade para se proteger contra a oscilação dos preços, Douglas? Não estou ouvindo. Douglas? Alexander, me ouve? Agora sim, agora te ouço. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a tarde. todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Muito bom. Pois é, agora sim, vamos lá. Exatamente, né? A gente sentiu nos últimos dias uma demanda mais capilarizada, ou seja, mais pessoas, né, de diferentes regiões, de diferentes perfis, buscando mais alternativas de proteção de preço. E o que eu quero dizer alternativas de proteção de preço? Claro que o mercado de opções tem uma grande flexibilidade, a gente consegue fazer diversas operações, mas o que tem sido mais demandado é a compra de uma put seca, né? Aconteceu bastante nos últimos dias, isso chamou a nossa atenção em relação aos meses anteriores, né? Então, o mercado, possivelmente, com a pouca oscilação dos preços que a gente teve no mercado futuro e também no físico, né? A volatilidade caiu. E com essa volatilidade caindo, é um dos motivos, é um dos pontos que precificam as opções, né? Então, essas proteções de preço mínimo ficaram um pouco mais atrativas. A gente teve um aumento do ruído político, não só internamente, mas externamente. E aí o pecuarista sentiu uma necessidade maior de buscar alguma proteção, de verificar essas ferramentas para trabalhar suas margens. Então, na sexta, na segunda-feira, na quinta-feira, a gente tem tido boas demandas de diferentes perfis e pessoas, né, para as proteções aí da arroba de setembro, outubro, novembro. Isso foi o que a gente tem sentido por aqui. E esse maior volume dá para mensurar ou dá para comparar ele com outros períodos, Douglas? Sim. Possivelmente foi uma das maiores demandas que a gente teve aí em 2021, nos últimos meses, né? Porque geralmente quando foi um volume expressivo, relevante, né? Mas ele não foi um volume concentrado só de um player grande, ele foi dividido em pequenos players. Então levanta uma bandeira, levanta um alerta, né? Que o pecuarista está mais atento, está mais cauteloso nesse sentido. Vamos explicar direitinho como é que funciona, Douglas, só para quem está ouvindo a gente poder entender. Vamos focar basicamente nessa put que você colocou aí, a put seca, né, que você chama. Porque você pode fazer Isso. várias estratégias, né? Você pode utilizar call e put junto, você pode fazer put de outras formas, enfim. Mas nesse caso especificamente, como é que funciona na prática? Eu sou um cliente da Radar Investimentos e chego para o Douglas e falo para você, quero fazer minha proteção. Qual é a sua primeira indicação ou informação? Perfeito. O primeiro passo, né, para quem não é cliente ainda, é ter um cadastro, mas quem já é cliente já está com tudo 100%, o cadastro é bem tranquilo, com uma página online você já consegue fazer. O ideal é quantificar quantas arrobas o pecuarista, o produtor, tem para ser abatido em cada mês, né? Vamos supor, o pecuarista tem 7.000 arrobas para ser abatido em setembro e tem 9.000 arrobas para ser abatida em outubro. Cada lote da put, né, ela protege 330 arrobas. Então, o cálculo básico que ele deve fazer são as 7.000 arrobas que ele teria para setembro, dividido por 330, né? Não existe fracionário, é só o número inteiro, então ele teria aí 21 lotes de put para ele proteger e trabalhar. E para outubro, se ele tivesse 9.000, é só a gente dividir os 9.000
por 330 arrobas a gente teria que ele necessita proteger aí com 27 contratos. Simples assim. Muito bem. Agora, o preço do contrato, na verdade, é um prêmio que ele paga, né? Como se fosse um seguro de carro. E isso varia, você já citou aí algumas informações, de acordo com o preço futuro, de acordo com a volatilidade das cotações e também com a distância do vencimento, né? O prazo que vai vencer a put dele faz essa média e ali dá o valor do prêmio, certo? Exatamente, perfeito. Tá. E É um modelo que compila, né, essas três variáveis, modelo de Black-Scholes, que compila preço do mercado futuro, volatilidade, distância até o vencimento, e esse modelo já precifica a opção, né, quanto ela varia naquele momento para ele poder negociar, né, para ele poder adquirir essa proteção. E geralmente é como se fosse um seguro de carro mesmo, é um prêmio que eu pago para ter a garantia de que se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu vou receber aquele pagamento, eu vou conseguir fazer o conserto dele, por exemplo. Exato, exatamente. A comparação ela é perfeita como o seguro de um carro, né? Você tem um carro, você tem uma boiada no pasto, né? Esse é o seu ativo. Qual que é o seu risco, né? Do carro é você sair da concessionária e dar algum PT e bater o carro e isso sair da sua mão, né? Sair do seu controle. Da arroba é o mesmo sentido, né? O risco do pecuarista ali que passou 3 anos, que comprou reposição, que tenta controlar a taxa de mortalidade, que faz a sanidade certinha no rebanho, tal, registra, organiza, é da arroba ceder bastante, né? E chegar num momento de venda ele ser prejudicado justamente naquele momento. Então, esses são os riscos, tanto do carro quanto do pecuarista. Então, quando ele compra um seguro, né, do carro, ele paga um prêmio, e aí se ele der um PT, se ele bater, acontecer alguma coisa, né, esse seguro vai ressarcir ele. Com a arroba é o mesmo sentido, né? Vamos dar um exemplo. Ele vem conosco, me chama e fala, eu gostaria de comprar uma proteção para outubro de 310. Ele compra essa proteção, passa o financeiro referente ao prêmio dessa proteção no dia seguinte, e já no dia seguinte, até 31 de outubro, que é o último dia útil do mês, ele está protegido, que vier abaixo de 310 no mercado futuro, ele consegue já exercer esse seguro, ou se ele esperar até o final da liquidação do contrato, se ele for abater esses animais em dia 31 de outubro, ele vai receber a diferença do preço que ele travou conosco, que é 310, para a média dos últimos 5 dias úteis de outubro, né? Vamos dar um exemplo que fecha em 302. Então ele recebe essa diferença de 310 para 302, que é R$8, vezes 330, que é a unidade padrão, né, do lote, né, vezes o número de lotes que ele fechou. Simples assim. Ele já no dia seguinte consegue ressarcir, ele tem essa diferença de preço, e é como se ele tivesse vendido em 310, né? O que a gente costuma dizer é que é uma equação de soma zero. Se lá no final de outubro está em 302, ele vende a boiada dele por 302 no frigorífico, e ele recebe os R$8 de diferença da bolsa, é como se ele tivesse vendido em 310. Ah, Simples mas assim. ok, eu fiz a proteção de preço mínimo, mas o mercado foi a 320, Douglas. Uhum. O que eu perco nesse caso? Esse é o melhor dos mundos, né? Por quê? Porque a arroba subiu, ou seja, o patrimônio que está no pasto do pecuarista teve valorização. Então ele está sendo bem remunerado por isso. Já é uma dúvida boa de ter. Então é um primeiro cenário positivo, né? E aí fazendo até a comparação com o carro também, é como se ele tivesse comprado um seguro de um carro, mas durante todas as viagens no ano, estacionamento na garagem, foi para a praia, voltou e o carro não teve nenhum arranhão, não teve nenhuma avaria, tá tudo certo. Ele só pagou o preço para ele ficar mais seguro. Como eu não exerci aquele prêmio, eu só perco o valor do prêmio, mas garanto o preço que eu vendi no mercado, então, certo? Exatamente. Você paga um prêmio pequeno e o seu patrimônio no pasto continua valorizado, né? Boa. Então isso tem aumentado, Douglas. Essa procura tem aumentado por proteção. Sim, chamou muito a nossa atenção nos últimos 2, 3, 4 dias, possivelmente ficando mais atrativo com essa volatilidade menor e também com o aumento do ruído político, não só interno e externo, medo de variante Delta, né? Então a gente tem visto sim que os participantes estão mais cautelosos, estão buscando alguma proteção nesse sentido. E agora tem mais essa história do Afeganistão também, que pode dar uma
uma mudança geopolítica aí bastante significativa, né? Exatamente, exatamente. Depois de 20 anos, né, mais uma mudança nesse sentido que coloca, querendo ou não, uma pimenta nas tensões, né, nas tensões externas. É isso aí. Ou seja, você se preparando para lá na frente não ter problema, enfim, ou uma situação que possa fugir ao seu controle. Muito legal isso. Parabéns aos pecuaristas que estão entendendo de fato como é que isso funciona. É uma coisa que a gente sempre veio falando, né, Douglas, aqui, veio incentivando o pessoal a fazer. E é importante que você que ainda não conhece, passe a se informar, passe a conhecer para participar aí dos movimentos do mercado e sem riscos. Se o mercado cair muito, você está ali protegido naquele valor que você julgou interessante para o seu custo ou de acordo com o seu custo de produção. Boa, isso é um fato. Agora, o próximo fato eu queria destacar com você é o número das exportações de ontem, Douglas. O que isso traz de novidade para as negociações e por que você acha que isso ainda não influencia na formação do preço da arroba? O que a gente teve nessa última segunda-feira foi um dado importante, forte e que carimba pelo menos metade já das nossas exportações, né? Se a gente for colocar a grosso modo, a gente já exportou 100 mil toneladas em metade do mês. É relevante. A gente tinha um dado muito forte na primeira semana, a gente falou, ó, a gente não pode cravar nada, não pode fazer projeções mais consolidadas, com base só numa primeira semana, mas a gente teve uma segunda semana que foi mais forte até do que a primeira semana. Caso esse ritmo fosse mantido até o final de agosto, a gente teria um recorde das exportações de carne bovina in natura do Brasil. E qual que é a nossa leitura em relação a isso, né? Com o dólar trabalhando ao redor de 5,20, 5,25, o preço médio em dólares por tonelada nesses primeiros 15 dias, 38% acima ano contra ano, né? E um volume grande exportado, projetado até para 200 mil toneladas, já que a gente exportou 100 mil nos primeiros 15 dias, a indústria quer aproveitar ao máximo essa janela de céu de brigadeiro, esse período de, vamos colocar assim, um período bem favorável. Então, ela também não tem tirado o pé aí dos 315, quando é muito especial para os 320, né? Quem está mais voltado para o mercado interno, os 310, tem mantido em banho-maria esses preços justamente por quê? Porque o preço é relativamente alto? É sim, mas a receita e o volume das exportações são historicamente também remuneradores e fazem sentido quando a gente olha para esses preços da arroba. Mas os frigoríficos só estão fazendo isso porque eles estão tendo tranquilidade nas escalas de abate, né, Douglas? Porque se tivesse com escala muito curta, eles iam ter que ter a necessidade de fazer compras aí e daí buscar esses animais no mercado, certo? Exato, exatamente. A gente também tem bem lembrado, uma situação de escalas bem confortáveis agora. A gente tem escalas médias aqui em São Paulo acima de 6 dias úteis. Isso não gera competição por matéria-prima ou necessidade de alguma escalada de preço nesse momento, né? Visto que boa parte das indústrias aí já conseguiu até alongar as programações para frente do dia 30, tem indústrias mais confortáveis olhando para depois do feriado de setembro. Isso não é uma regra, mas mostra algum conforto, sim, em relação a isso, né? Boa parte dos confinadores já deixaram acordado, essas indústrias já têm alguma flexibilidade aí para falar que tem essas operações preenchidas nos próximos dias. É claro que tem um buraco ou outro a ser preenchido, mas de uma maneira geral a situação não é apertada como a gente via há 2 a 3 meses anteriores. A situação é mais confortável. Esses 38% que você citou é em cima do valor da arroba em dólar ou da carne em dólar? Da carne, da tonelada, média da tonelada exportada do Brasil em dólares, Da né? carne, né? Em agosto de 2020 era 4.008 dólares, hoje a gente tem 5.535 dólares, né? Quando a gente traduz isso para reais, em agosto de 2020 era 21.878 reais, hoje é 28.888 reais. E daí, aliada a essa melhor remuneração, os bons volumes que estão sendo exportados dão essa tranquilidade para o frigorífico de não ter que ficar pressionando as cotações, certo? Exato, exatamente. Bom, mercado interno, Douglas, a grande expectativa era que esse segundo semestre a gente tivesse aí aquela
reação econômica, com o avanço das vacinas, a abertura dos comércios, enfim, a gente pudesse ver aí uma ampliação do consumo. Dá para Uhum. analisar ou dá para ver isso acontecendo no mercado já? A gente tem cenários distintos. Lá fora, na Ásia e na Europa, cada vez mais os temores da variante Delta crescem, enquanto aqui essa variante não tem sido contundente, né, bem incipiente, mas a vacinação evoluindo de uma maneira muito rápida, né? Até o começo de agosto a gente tinha praticamente 50% da população brasileira vacinada com a primeira dose da vacina. Em São Paulo, atualmente, a gente tem praticamente 98% dos adultos já vacinados, né? E o governo estadual também anunciou a reabertura full, 100% de comércios e de estabelecimentos a partir do dia 17 de agosto, né? A gente não viu ainda essa retomada, ou seja, está para acontecer, ainda a gente tem 17 de setembro, se não me engano, desculpa. A gente vai ter ainda um reflexo disso, né? Possivelmente em outras regiões que estão mais atrasadas, Paraná, em outros estados, essa retomada deve acontecer em setembro e outubro, mas existe um braço adormecido, sim, principalmente de food service, ligado à hotelaria, turismo, universidades, casamentos, formaturas, que praticamente não existiram nesse período, que agora vão retomar. Isso, sem dúvida, já começa a dar algum alívio. Mas o que a gente sentiu de curtíssimo prazo, nos últimos dias, não foi isso, né? Houve, sim, um período muito bom de venda no começo de agosto. Por quê? Porque a gente tinha uma combinação de recebimento dos salários com uma data festiva, que era o Dia dos Pais. Então, houve, sim, um bom volume de vendas, não só do atacado, mas do varejo também, principalmente voltado para as peças grill, né, as peças de churrasco. E de lá para cá, a gente tem sentido alguma calmaria, um volume mais lento de negociação e preço cedendo gradativamente também no atacado. Quer dizer, aquele comportamento tradicional e sazonal de pressão nos preços naquele momento de início de mês, né? Exato, exatamente. Por mais que a gente tenha uma expectativa de retomada de um braço importante, que é o food service e de eventos, por outro lado também uma contrapartida que a gente tem é um desemprego ainda na máxima histórica, com uma inflação latente, né? E isso, querendo ou não, diminui a renda disponível da população, né? Uhum. Aquele vazio de meados do mês, ele acaba sentindo um pouco mais a contração dessa renda, né? A população tende a segurar um pouco mais nesse período. E além dessa questão, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, mas o fato da carne bovina ainda estar muito cara, você começa, né, a ativar ou demandar mais a proteína animal mais barata. Haja visto que anda acontecendo aí com a carne de frango, né? Carne de frango vem, segundo o CPEA, desde o início do ano, em crescimentos consecutivos aí de preços, não para de subir, com uma demanda bastante forte sobre ela. Ou seja, uma retomada existe, mas por enquanto em cima do que é mais barato ainda, né? Exatamente, porque a renda disponível está comprometida, a gente tem alguns auxílios emergenciais ainda acontecendo, possivelmente eles devem ser estendidos até a retomada de um novo programa social, mas a gente tem uma renda disponível comprometida, não só as proteínas, mas outros alimentos também sofreram com as secas, né? As secas também bateram na energia elétrica, possivelmente a gente vai ter esse ano e 2022 também com um ano pesado de energia elétrica, então o IPCA, que é o índice que mede a inflação, está estressado e deve continuar estressado nas próximas semanas. É isso aí. Mas, de qualquer forma, é um momento para se prestar atenção e só para a gente arrematar, qual a expectativa da Radar Investimentos em relação ao final do ano? Essa estabilidade que a gente está vendo agora pode mudar? Vendo tudo que a gente viu nos últimos dias, a gente não tira de maneira alguma a razão do pecuarista. A gente concorda bastante com essa visão do pecuarista, que é uma visão do campo, que está com o pé no chão e bem sábia, né? A gente está vivendo um céu de brigadeiro das exportações. Graças a Deus a gente está virando a página da pandemia, porque a vacinação está avançando bem,
mas é necessário a gente colocar as barbas de molho, porque as oscilações foram muito fortes das commodities, né? Não só do boi, mas do milho, da soja, e a gente está tendo alguns ruídos que podem deixar as coisas mais voláteis, né? A gente deve ter uma exportação muito forte, sim. Historicamente, a média das exportações do segundo semestre gira ao redor de 17,5%, 18% acima do primeiro semestre. A questão da China não foi resolvida da peste suína africana, mas a gente tem um espaço mais limitado para as exportações performarem bem. A gente já teve bons resultados e o número de plantas habilitadas é praticamente o mesmo, com o preço do suíno na China já até voltando antes dos níveis do surto de peste suína africana. Então é importante colocar a barba de molho, né? Ter o pé no chão, ter a cabeça no lugar, né? Trabalhar para continuar no próximo ano ativo também, mas sem dúvida a oferta enxuta do boi gordo é estrutural. Em 6 meses a gente não consegue ver uma enxurrada de boi ou ver alguma oferta melhorar. Pelo contrário, né, a gente teve anos de reposição cara e ano também agora de preços de soja, de milho, da dieta do confinamento historicamente alto. Então, não tem espaço para uma pressão contundente, mas é sempre bom ficar de olho na demanda. Querendo ou não, nossa demanda externa está muito concentrada, é quase 65%, em um player só, enquanto a gente está patinando aqui para retomar a atividade econômica com uma inflação que limita o poder de renda da população. Então, o cenário é construtivo, mas é sempre bom a gente dar uma olhada dia a dia no mercado e ficar bem atento a essas oscilações. É isso que você falou, é importante da gente entender, né, Douglas? Porque uma coisa é você aumentar o patamar de exportação diante de um patamar que era abaixo, você vai para um outro nível. Só que agora a gente já está no outro nível e querer aumentar na mesma proporção que a gente aumentou nos últimos 2 anos fica mais difícil. Se a gente conseguir pelo menos manter as exportações nos níveis que a gente vem vendo aí, o que a gente teve no ano passado, já está de bom tamanho, certo? Exatamente. Quando a gente olha o gráfico das exportações, do número de plantas habilitadas, do preço da arroba em dólares, do preço da arroba em reais no mercado físico em São Paulo, tem 2 tiros, né, 2 spikes muito nítidos, né? O primeiro aconteceu em setembro de 2019, quando houve aquele bloco em massa dos frigoríficos habilitados para a China, e depois, ao redor aí de março, abril de 2020, quando o dólar deu mais uma porrada com a aversão ao risco da pandemia. Ou seja, a gente habilitou muita planta e a nossa proteína continuou ficando muito competitiva lá fora em função do dólar, né? E nesse meio tempo a gente teve a peste suína africana dando mais suporte para essas oscilações. E agora a gente tem a pandemia ficando relativamente mais calma no Brasil e os preços da China com o suíno na China também ficando mais calmos. Então é importante a gente colocar as coisas em águas calmas, pensar direito, olhar a margem, olhar o que faz sentido de margem, olhar o que faz sentido que a gente pode comprar de reposição, de dieta, né? E colocar as coisas no lugar. E ficar de olho na demanda interna também, que esse também é um drive importante de ser observado. Exatamente. Bem importante para o escoamento da nossa produção de carne bovina. Isso aí. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, bela participação aí, trazendo informações importantes. E a que eu mais gostei foi de saber que o pecuarista está se preparando, viu, Douglas? Está se preocupando em se proteger e evitando aí as oscilações que podem desestruturar uma propriedade, uma atividade de anos aí, né? Se ele não tiver cuidado. Então, muito legal que isso esteja acontecendo no Brasil. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. No que vocês precisarem, podem contar conosco. Um forte abraço. Valeu, Douglas. Abraço. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, analisando possíveis variáveis aí de precificação. Uma situação bastante interessante, principalmente no que diz respeito ao aumento da procura por proteção de preço mínimo aí por parte do pecuarista, uma capilaridade maior, segundo o Douglas trouxe aí para a gente de informação. Daqui a pouco a gente volta, mas antes deixa eu trazer para vocês os preços, né? Vamos ver como estão encerrando as cotações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo. Na tela, agosto, R$ 316,55, caindo 0,46%. Setembro, R$ 318, queda de 0,16%. Outubro, R$ 322,20, recuando 0,2%, e o novembro R$ 326,80, queda
de 0,06%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 313,25, teve uma queda de 1,29%. São os números de hoje, a gente vai ficando por aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.